Estado laico, que não se submete a nenhuma religião, também conhecido como Estado secular, aquele cuja administração se mantém neutra e imparcial em todas as questões religiosas, aquele que não tem religião oficial e garante a todos os seus cidadãos a liberdade de crer no que escolher e também não crer em nada. Você deve estar pensando, lá vem aquele ateu chato reclamar de crucifixo em tribunal, de reclamar da frase Deus seja louvado nas notas, falar mal da bancada evangélica. Calma, abra seu coração. Eu quero propor aqui uma conversa sem clubismo. O que é isso? Uma conversa sem defender apaixonadamente um determinado lado. Uma conversa em que a gente pode ir no lado de cá, vir ao lado de cá, ver todos os argumentos que tem para um lado, para o outro, e ter uma conversa produtiva. Seja boa para você, seja boa para mim, enriquecedora. E que você não tenha vontade de me bater depois dessa apresentação. Dizem que futebol, política e religião não se discute. Eu discordo. Eu gosto de discutir essas três coisas. Mas só é produtivo quando a gente discute, quando a gente conversa sem clubismo. E para mostrar que eu estou aqui sem clubismo mesmo, o primeiro tópico que eu quero abordar é a importância da religião para nós, seres humanos. O ser humano só dominou esse planeta porque a gente vive sob sistemas de crenças e regras. Isso faz com que a nossa espécie possa se organizar em sociedades cada vez mais complexas. Faz com que o nosso comportamento seja previsível e cooperativo. Vou dar um exemplo. O trânsito. Milhões e milhões de veículos automóveis passam nas mesmas ruas o tempo inteiro. E por que não é um caos? Por que não tem um acidente a cada segundo? Porque quando o sinal fecha, eu tenho a confiabilidade de que o meu coleguinha vai parar. De que quando o cara dá seta para a direita, eu tenho a confiabilidade, a previsibilidade de que ele vai virar realmente para a direita. Isso nada mais é, o trânsito nada mais é, do que um sistema de crenças e regras. Tal qual a religião. A religião é um dos primeiros sistemas de crenças e regras que a humanidade adotou ao longo de todos os primórdios. E isso fez com que a gente pudesse se organizar cada vez melhor. Bom, mas eu quero começar aqui o nosso bate-papo, propriamente dito, através de um recorte histórico. Uma pequena aulinha de história. E como a gente está no Brasil, esse país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, esse recorte histórico vai se dar sobre o Ocidente e o cristianismo. Eu podia até falar do Oriente, do islamismo, mas meu tempo aqui é limitado, vou deixar para uma outra oportunidade. A nossa história aqui começa no Império Romano, berço da civilização ocidental. Mais precisamente, um de seus imperadores, Constantino, que teve um papel fundamental para o cristianismo. Constantino vivia em uma Roma altamente fragmentada, mais próximo do seu declínio do que do seu apogeu, e ele tinha um sonho: reunificar Roma sob a batuta de seu império, sob o seu comando. Para isso, ele teria que travar diversos conflitos sangrentos, derrotar no campo de guerra, nas batalhas, todos os outros pretendentes. Constantino, que era até então pagão, na véspera da batalha que foi a decisiva para ele assumir o trono de vez de uma Roma reunificada, sonhou com uma cruz que tinha a seguinte inscrição por cima: sob este signo triunfarás. Depois desse sonho louco, desse delírio, ele mandou substituir todos os seus estandartes por cruzes, todas as suas bandeiras por sinais de cruz. Ele venceu a batalha, se tornou imperador e se converteu ao cristianismo. Não só se converteu ao cristianismo, ele doou bens do império aos sacerdotes cristãos. Ele investiu aqueles sacerdotes de poder institucional, de poder imperial. E ali foi o pontapé inicial para que a Igreja Católica, para que a religião cristã pudesse ter toda a sua pujança. Dizem por aí, a história da própria religião cristã, que Pedro é o fundador da Igreja Católica, mas não fosse Constantino, talvez ela poderia até, quem sabe, ser esquecida na história. O Império Romano caiu, veio a Idade Média, e todos nós sabemos que na Idade Média a Igreja Católica era a instituição mais poderosa politicamente. Não existiam estados-nação, não existiam países, e frequentemente você tinha conflitos entre a autoridade eclesiástica e a autoridade secular. As autoridades seculares, senhores feudais. Autoridades eclesiásticas,
padres, frades, bispos, até mesmo o Papa. Imagine, por exemplo, se o senhor feudal quisesse convocar um exército para declarar guerra contra um determinado império, um determinado grupo, quisesse cobrar um determinado tributo, mas a autoridade papal, a autoridade do bispo, a autoridade da igreja discordasse. Cada um convocava o seu exército e entravam em guerra. Foram vários e vários conflitos ao longo da Idade Média entre a autoridade eclesiástica e a autoridade secular. E para que essas guerras cessassem, surgiu um pensador da Idade Média, dos raros pensadores da Idade Média, que acredito que poucos conheçam. Marcílio de Pádua lançou um manifesto chamado Defensor Pacis, ou Defensor da Paz. E ali ele trazia, pela primeira vez em muito tempo, a ideia de separação de igreja e Estado. O mais interessante desse manifesto é de onde que veio o fundamento dele. Marcílio de Pádua fundamentou no Evangelho, na Bíblia, mais precisamente no Evangelho de Mateus. Uma passagem bíblica onde Jesus conversava com alguns cidadãos romanos que perguntavam a ele: Jesus, se você é o Filho de Deus, por que a gente recolhe tributos e dá a César? A gente não deveria recolher essas moedas e dar a você, a autoridade principal? E aí Jesus disse uma frase que ficou conhecida, marcada na história: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele queria dizer? Eu estou aqui representando a organização dos céus, estou aqui representando o reino de Deus. Eu não me interesso pelas organizações políticas dos homens. Naquele momento, Deus, Jesus Cristo, estava defendendo a ideia de separação de igreja e Estado. Então, pasmem, não foi Marcílio de Pádua, não foi qualquer filósofo do iluminismo. O primeiro defensor do Estado laico da história foi ninguém menos que Jesus Cristo. A Idade Média passou, veio o iluminismo. Com o iluminismo, a ideia do Estado laico passou a se tornar mais comum, principalmente porque a gente vinha numa necessidade de pacificar a violência da Idade Média, a violência principalmente trazida por conflitos religiosos. A gente precisa absorver aqui uma verdade difícil de engolir. A identidade histórica do cristianismo é uma identidade baseada em violência. As cruzadas mostram isso. O Tribunal da Santa Inquisição mostra isso. Alguns historiadores dizem que mais de 30 milhões de pessoas foram mortas por causa de guerras santas, por causa do Tribunal da Santa Inquisição. Existe um documento da própria Santa Sé assinado pelo Papa que reconhece que ao menos 100 mil pessoas foram executadas nos tribunais do Santo Ofício. E assim, curiosamente, se você for pesquisar origens, por exemplo, de religiões pagãs, se um pagão virasse para o outro naquela época de Roma, por exemplo, e falasse: eu não acredito no mesmo Deus que você, a resposta seria: ainda bem, bom que eu não tenho que dividir a atenção dele contigo. No entanto, para o cristianismo, qualquer ponto de discordância é motivo para um pensamento violento. Naquela época, vamos travar uma guerra santa, vamos matar os infiéis. Mas até hoje, o pensamento é de que aquela pessoa que não acredita naquilo, coitada, ela está destinada ao sofrimento eterno no inferno, vai ser torturada para sempre, vai ter a alma, o pior destino possível. E um outro fato histórico que comprova isso são as reformas protestantes. Martinho Lutero, que idealizou as reformas protestantes, era um monge agostiniano, um sacerdote cristão. E na época ele simplesmente discordou da Igreja Católica na parte das indulgências, discordou que a missa deveria ser rezada em latim, disse que as escrituras sagradas deveriam ser traduzidas para o linguajar popular, para que o povo pudesse finalmente ler a Bíblia propriamente, para que a leitura da escritura sagrada não fosse algo típico só dos sacerdotes, só dos padres, só dos bispos. E isso foi motivo para que uma guerra sangrenta se instalasse, o conflito entre protestantes e católicos, uma guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 30 Anos na Europa. Todos os países da Europa se envolveram e cerca de mais de 5 milhões de pessoas morreram. Vejam, a mesma religião, o mesmo Deus, apenas pontuais discordâncias sobre como exercer essa religião. Depois do iluminismo, a maioria dos países da Europa se tornaram laicos. Deixaram de adotar uma posição
de religião oficial, religião cristã oficial. E no Brasil não foi diferente. Só que o processo do Brasil foi muito mais tardio. O Brasil, por ter sido colonizado por Portugal, uma das nações mais beatas da Europa, só foi abandonar a religião a religião oficial como mote do Estado em 1889, com a proclamação da República. São 524 anos de história, dos quais 389 são de Estado religioso e apenas 135 são de Estado laico. Hoje a gente é um Estado laico, desde 1889. A Constituição atual, que foi promulgada em 1988, garante no artigo 19: o Estado brasileiro não pode atrapalhar nenhum culto, mas também não pode promover nenhum culto. Tem que ficar neutro e imparcial. E o principal, não pode subvencionar nenhum tipo de religião. Ou seja, não pode patrociná-la. Isso é o que está na Constituição. No entanto, na prática não é bem assim. Até por conta da diferença de tempo em que nós somos um Estado religioso e o tempo em que nós somos um Estado secular. Essa mesma Constituição que prevê isso, no seu preâmbulo traz: nós, constituintes, proclamamos esse texto sob a proteção de Deus. Hoje você entra na maioria dos tribunais do júri, na maioria das câmaras dos tribunais, na maioria das varas, tem lá um crucifixo pregado na parede. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, só se começa uma sessão plenária depois da leitura de uma passagem da Bíblia. Simplesmente incompatível com o texto constitucional. A minha apresentação não é só sobre religião. Eu vou falar de política e de futebol também. O nosso último presidente tinha um slogan: Deus acima de todos. No entanto, a nossa Constituição prevê que todos são iguais perante a lei. E por que esse cidadão, depois de se investir numa posição de decidir a vida dos outros, tem o Deus dele colocado acima de todos os outros? O Bolsonaro, quando ele foi questionado a respeito desse lema, ele disse que o Brasil era um Estado laico, porém, um Estado laico cristão. Eu pergunto a vocês, que diabo que é laico cristão? Laico cristão é uma contradição em si mesmo. É igual falar seco molhado, é igual falar branco escuro. Não existe laico cristão. Mas se a gente abstrair o que o Bolsonaro quis defender, talvez laico cristão seja, de fato, o retrato infeliz da nossa realidade. Talvez laico cristão seja um diagnóstico que a gente precisa combater. E para não me acusar aqui de clubismo político, o governo Lula, em 2008, assinou um acordo com a Santa Sé de que a Igreja Católica poderia professar nas escolas públicas ensino confessional religioso. Ou seja, não seria um professor ensinando todas as religiões aos alunos, às crianças das escolas públicas, mas seria um padre, um frade, uma freira, ensinando a religião cristã. Recentemente, já agora no governo Lula III, lançou a campanha Fé no Brasil, em que ele viaja o Brasil inteiro buscando o apoio dos templos evangélicos que ele perdeu nessa última polarização. Eu avisei, essa seria uma conversa sem clubismo. E a gente precisa reconhecer sem clubismo. Tanto direita quanto esquerda violam sistematicamente o Estado laico constitucional em troca de populismo político, em troca de votos. E aí eu me confronto muitas vezes com o seguinte argumento: Felipe, a maioria da população brasileira é cristã. Nós precisamos reservar o espaço para o professamento da fé da maior parte do povo. Qual que é o problema da gente fazer um culto lá no Congresso Nacional? Qual que é o problema da gente ter tanto feriado religioso do cristianismo? Se a gente fizer uma pesquisa e constatar que a maior parte da população brasileira é flamenguista, eu posso pendurar uma bandeira do Flamengo em todas as repartições públicas? Se a pesquisa mostrar que a maior parte dos torcedores de futebol é do Corinthians, eu posso escrever nas notas de dinheiro: vai Corinthians! Já que a maioria do estado é cruzeirense, eu poderia colocar lá um juiz com a camisa do Cruzeiro, julgando um outro camarada com a camisa do Atlético. Se você fosse esse cara com a camisa do Atlético, você ia ficar incomodado, ia ficar confortável. Essa
analogia com o futebol me lembrou o exemplo do Eurico Miranda. Não sei se todo mundo aqui acompanha futebol, mas o Eurico Miranda foi um presidente histórico do Vasco da Gama. Ele foi eleito deputado federal na década de 90. E ele dizia aos quatro cantos: eu estou aqui em Brasília defendendo os interesses do Vasco. Faltou alguém virar para o Eurico Miranda e falar: Eurico, deputado federal representa os interesses do povo, não do Vasco. Eu fico imaginando o Eurico Miranda assumindo a presidência da CBF e falando assim: ó, a arbitragem do Campeonato Brasileiro é neutra, mas é neutro-vascaína, tá? Se você ainda não concorda, ainda não concordou comigo com essa ideia de desconstruir o Estado laico-cristão, defender o Estado laico mesmo, eu quero propor aqui um exercício de imaginação. Vamos supor que um bilionário do candomblé compre a maioria das redes sociais, essas todas que estão na moda, TikTok, Instagram, Twitter, e começa a lançar trends, vídeos, posts, mostrando como é legal ser do candomblé, mostrando como é legal aquela religião. E ele começa a conquistar a juventude. Mais e mais pessoas se convertam ao candomblé cada dia que passa. Imagine que ele compre várias instituições bancárias e, percebendo que dinheiro não circula mais fisicamente, ele lança um Pix do candomblé, em que vai com uma mensagem escrito: Exu seja louvado. Imagine que ele compre uma rede de escolas e comece a ensinar para as crianças, desde cedo, o ensino religioso do candomblé confessional. E as crianças, desde o início, vão aprender o que é ser da macumba. E cada vez mais pessoas se convertem ao candomblé. Imagina que em algumas décadas a maior parte da população brasileira se torna do candomblé. Imagina que a maioria dos deputados e senadores eleitos são do candomblé e forma-se a bancada da macumba no Congresso Nacional. Ergue-se uma estátua de Oxóssi nos três poderes. Estabelece o feriado nacional do Dia de Ogum. Você, cristão, ficou incomodado com esse vislumbre do Estado laico-macumbeiro? Se você ficou incomodado, é dever de coerência lutar contra o Estado laico-cristão. Faça como Jesus Cristo. Defenda o Estado laico de verdade. Afinal de contas, essa é a única maneira de garantir que você, cristão, nunca vai ficar no lado marginalizado da religião. Amém? Obrigado.